Vamos continuar a nossa aventura aqui pela belíssima cidade de Congonhas, o maior patrimônio histórico a céu aberto do Brasil e um dos maiores do planeta. Impossível falar de Congonhas e não falar de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. No programa de hoje, você vai conhecer detalhes exclusivos de um cuidadoso estudo que revelou o verdadeiro rosto de Aleijadinho. E mais, vai se emocionar com o talento do coral Cidade dos Profetas e seus jovens cantores. E vai ouvir o som de uma autêntica viola mineira. A aventura vai começar! Caminhos está no ar. De artes do Luciomar. Como ele é um estudioso da vida do Aleijadinho, ele vai falar um pouquinho pra gente sobre isso, principalmente a questão da doença do Aleijadinho. Explica pra gente um pouco do que você estudou nesse sentido aí, Luciomar. Me interessa muito esse lado humano do Aleijadinho. Quem foi esse cara? Então, uma das coisas que mais chama atenção é a questão da doença do Aleijadinho. Então, ele tinha algum problema que ele não conseguia andar. Isso. Então, isso é relatado em documentos. Agora, como é que era essa doença? O Bretas é o primeiro biógrafo do Aleijadinho. O Bretas fala assim: o Aleijadinho era mal configurado, então ele ficou doente com 47 anos. E qual seria a doença que ele teve? Elas falaram em artrite, artrose, escorbuto e lepra, que é a hanseníase. E também uma doença raríssima chamada porfiria. Falou-se também em zamparina. Hoje a gente conhece essa doença como poliomielite. Tem um livro chamado Aleijadinho e a Medicina, de Tancredo Furtado. Esse médico foi o que mais ele fala no livro que o Aleijadinho teria a hanseníase. E aí um amigo meu, um médico, chamado Dr. Geraldo da Rua, lançou um livro chamado Doenças e Mistérios do Mestre Aleijadinho. E ele fez a exumação das ossadas do Aleijadinho. O Aleijadinho está enterrado na matriz de Nossa da Conceição de Antônio Dias, no bairro Antônio Dias, lá em Ouro Preto. Os ossos do Aleijadinho estavam meio avermelhados. E aí um professor chamado Paulo Lacasse, que é especialista em dermatologia e rancenólogo, ele, osso vermelho, isso é uma doença rara chamada porfiria. E constatou que nas ossadas que ele teve hanseníase, né, que achou o bacilo de Hansen ali, que ele teve a zamparina, teve a porfiria. Comecei a pesquisar próprio. Então eu fiz uns estudos de óleo de resina, eu trabalho, né, fazendo, e isso numa figura dá um resultado muito interessante. A gente vê o olho solto assim do lugar, mas quando você coloca ele assim, por exemplo, você já tem uma outra leitura do rosto. E quando você coloca isso num rosto, numa escultura, dá um efeito muito interessante. E aí os meninos costumam pegar isso aqui e brincar de colocar assim, né? Eles fazem assim, ó. Desse jeito assim, é horroroso, né? Estou aqui ao lado de umas meninas talentosíssimas.